Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estou aqui hoje com vocês para a gente dar continuidade à aula de Geografia sobre tipos de vegetação. Na aula passada, a gente falou sobre os grandes grupos que formam a vegetação do Brasil. O Brasil é um país muito extenso, que favorece várias formações vegetais diferentes. A gente falou sobre as situações que favorecem ao crescimento e desenvolvimento de cada vegetação. Então, a gente falou sobre o clima, sobre o relevo, sobre o tipo de solo, a interferência do homem. E aí a gente começou a falar sobre alguns tipos de vegetações em específico. A gente falou da caatinga e a gente falou da formação de campos, a formação campestre. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cerrado. O cerrado é muito importante na formação do Brasil, porque ele é também bem característico da região do Brasil, região brasileira. Não é só específico do Brasil, mas ele é bem característico. Ele também é conhecido como savana brasileira. Professora, por que é importante a gente saber esses outros nomes sobre os tipos de vegetação? Porque às vezes em alguns livros ou às vezes em telejornais ou revistas, vocês vão encontrar esse tipo de nome. E aí é importante saber a qual tipo de vegetação ele se refere. Então, a savana brasileira, também cerrado, é mais localizado na região central do Brasil. Lembra que a gente falou que a região os campos são mais da região sul? A gente falou que a caatinga é mais da região nordeste e agora o cerrado ele aparece mais na região central do Brasil. É só nessa região? Não, ela aparece em alguns outros pontos, mas a grande maioria localiza na região central, tudo bem? Ela está presente em diferentes estados brasileiros, né? Então, não é só em um estado que aparece o cerrado, não. Em várias situações diferentes, em vários estados, a gente encontra o cerrado. O cerrado, ele tem uma característica muito própria, que ele tem um clima elevado o ano todo. Todo ano, toda parte do ano, tem temperaturas altas. Então, ele é marcado por duas estações bem definidas. Lá no campo, a gente tinha 4 estações bem definidas. Lá acontecia primavera, verão, outono e inverno. Aqui não. Aqui a gente tem 2 estações bem definidas. Um período muito chuvoso do ano, em que acontece uma abundância de chuva e que todo ano, naquela época, chove. E períodos de muita seca, em que aquela parte do ano não tem água para favorecer aquela vegetação. Então, isso é uma característica do cerrado. Por isso que essa vegetação apresenta desta forma nesta região. Olha lá, o cerrado é característica dele árvores esparsas. A gente já falou o que é esparsa. Observe a imagem. São geralmente árvores espaçadas, árvores distantes umas das outras. São árvores geralmente com caules retorcidos ou tortuosos. Elas não são aquelas árvores, por exemplo, que a gente chama de longilíneas, que são aquelas árvores compridas e grandes, que são muito usadas na produção de móveis, para a utilização da madeira. Esse tipo de árvore não. O tronco não favorece esse tipo de produção, o uso dessa árvore para esse tipo de coisa. O solo é coberto por gramíneas, então observem a imagem. A gente tem alguns arbustos, árvores, elas não são árvores grandes, então são de pequeno ou médio porte, que a gente fala. E entre essas árvores você consegue perceber grama ou plantação mais rasteira, que a gente chama de gramíneas. Essa plantação favorece a criação também de gado, ou de animais que pastam. Por quê? Porque ali, entre essas árvores, eles conseguem obter alimento, que é a pastagem. Geralmente, as folhas e as cascas dessas árvores ou pequenos arbustos, elas são muito grossas. Para quê? Para proteger essa árvore do sol muito quente, do calor muito forte. Então, são árvores muito resistentes. Geralmente, as raízes dessas árvores do cerrado são muito profundas. Por quê? Porque ora elas têm água, ora não. Então, num período de seca, onde não tem a chuva,
elas captam a água da profundidade do solo. Então, isso favorece o desenvolvimento desse tipo de planta. Agora a gente vai falar do manguezal. O manguezal, ele aparece em outra região do país. Ele não é da parte central do Brasil, ele não é do Nordeste e ele também não é uma característica do Sul. O manguezal, ele aparece no Brasil em uma região muito bem específica. Ele é da região litorânea do Brasil. Ele é da região próximo às praias, onde tem água salgada do mar e água doce da parte terrestre. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa região. Ela aparece tanto no sul, na parte sul, quanto na parte nordeste, quanto na parte central lateral, próximo ao mar, tá bom? Então, a gente chama de vegetação litorânea. Olha o nome, litorânea, próxima ao litoral. É isso que a gente chama. O que quer dizer litoral? É a parte onde tem mar, onde tem praia, tá bom? E é uma vegetação, olha lá, da região costeira do Brasil. Quando vocês ouvirem falar sobre região costeira, é outro nome também que eu queria dizer, está se referindo ao litoral, à parte de praia. E são áreas de transição. O que quer dizer uma área de transição? É uma vegetação que ela precisou se adaptar. Por quê? Porque ela tem influência tanto da parte terrestre, que faz parte daquela área, quanto do ecossistema marinho. Então, é uma vegetação que fica bem próxima ao mar e também aquela porção de terra que a gente tem ali depois do mar. A gente vai ver, ó, é uma área com lodo e com água salobra. Quem já ouviu falar sobre água salobra? A água salobra é uma água que ela tem a junção de água salgada com água doce. E essa junção, onde as coisas não estão muito bem definidas, é que a gente chama de área salobra. Então, é uma região muito úmida, uma região muito de muita água. Então, o manguezal, quando você ouvir falar, já pode identificar como uma região bem cheia de água. Olha lá, áreas alagadas, eu acabei de falar com vocês, é sobre isso. Olha lá as características da vegetação. Se vocês observarem, a gente tem grande parte do manguezal situado dentro de regiões com água, ou com pouca água, ou um terreno bem argiloso, um terreno bem pastoso, para vocês entenderem melhor assim. As árvores ali, elas precisam se adaptar àquele ambiente. Então, olha só, a gente tem lá árvores de médio e pequeno porte. Por que médio e pequeno porte? Não é uma região em que o solo favorece o crescimento de grandes árvores. O solo ali não é um solo consistente para manter uma árvore muito alta, muito grande. Então, geralmente são árvores de pequeno ou médio porte. As raízes apresentam troncos finos. Vocês não vão encontrar no manguezal uma vegetação de troncos muito largos, muito grandes, não. São troncos bem finos, olha lá na imagem, vocês podem perceber. E as raízes dessa vegetação são aéreas, olha lá. Olha o tanto de raiz que a gente consegue perceber ali. Vocês conseguem identificar o manguezal por essa parte suspensa. O que quer dizer suspensa? Ela se adapta àquela parte com água, de onde ela retira todos os seus nutrientes para formar aquela vegetação. E ela é muito importante, por ser um solo argiloso, ela é muito importante na preservação do ambiente marinho, onde acontecem algumas criações, acontecem formações ali. Por exemplo, os manguezais, a gente encontra muito caranguejo, onde acontece a reprodução de ostras, caranguejos. Então, eles são muito explorados também, eles são muito modificados pelo homem, né? E aí, a fauna do manguezal, é o que eu acabei de falar. A fauna são
os animais que a gente encontra ali, a vida que a gente encontra além da vegetação. Então está presente lá o caranguejo e as ostras, é muito fácil de encontrar. E agora o tão famoso Pantanal, vamos falar um pouquinho sobre o Pantanal? Quem aí já conheceu, já viu, já ouviu falar sobre o Pantanal mato-grossense? O Pantanal, ele é a maior planície inundada do mundo. Ele é muito respeitado no mundo todo e muito estudado. Por quê? É porque somente no Pantanal acontece essa formação, que é uma formação vegetal bem definida. Porque como o Pantanal ele se inunda, olha só, o clima lá é tropical semiúmido, então chove muito, quer ver? A gente vai falar sobre isso, ó, as temperaturas são altas, né? Não faz muito frio no Pantanal, não tem uma temperatura muito baixa, e essa temperatura é alta o ano todo. Com isso, existe um grande período de chuva, chove muito na região do Pantanal, diferente de outras vegetações, das regiões onde elas se encontram. Então, o Pantanal ele é caracterizado por grandes chuvas e não tem uma vegetação específica. Por quê? A gente vai entender isso no próximo slide. Pantanal tem uma vegetação, vegetação bem plana, tudo lá é muito reto, a gente vê muitas planícies. E o que acontece? Com essa subida do rio, o rio encheu com muita chuva, isso inunda toda aquela região. Inundar é realmente cobrir com a água. E aí, com o passar dos dias, dos meses, esses rios vão voltando para o seu leito e acabam formando, olha lá na imagem, aqui a gente chama de formação de pântanos, tá vendo? A gente tem uma região muito grande de pântanos, por isso o nome Pantanal. Com essa variação de intensidade de água, quantidade de água durante o ano, depois essa água volta para o rio, a vegetação ela fica inconstante. Horas a gente vai ver alguns arbustos, algumas árvores, horas a gente vai ver, olha só, planícies também muito grandes, campos. Então o Pantanal ele é uma vegetação muito característica. É importante entender que ele não tem uma determinação específica, tá bom? E para completar a aula de hoje, a gente já está terminando, eu gostaria que vocês revessem essa aula com todo o cuidado para observar os nomes, para observar os tipos de vegetação que nós falamos e a característica de cada uma delas. Sempre é preciso observar o clima, observe lá se naquela região onde acontece, por exemplo, o Pantanal chove muito, chove pouco, por que aquela vegetação é diferente de outras vegetações, qual é a parte do Brasil onde ela se encontra. Então são situações que é preciso pesquisar para aprender um pouco mais. Dê uma olhada nos campos, dê uma olhada na caatinga, dê uma olhada no cerrado e a gente já aprendeu um pouquinho. Não se esqueça dos manguezais, são importantes na aprendizagem sobre as vegetações brasileiras. Então, até a próxima aula, vamos continuar falando também sobre as vegetações e até lá! E para acessar a nossa atividade na plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não se esqueça de inscrever no nosso canal no YouTube SMED-GV. Até a próxima aula, pessoal!